Paz do Senhor, queridos. Bispo Darley aqui trazendo hoje uma mensagem para as nossas vidas. Hoje nós estaremos tratando de alguns assuntos pertinentes à nossa caminhada, à nossa carreira que nos foi proposta. Vamos orar pedindo que o Senhor esteja conosco, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Pai, queremos colocar nossas vidas diante da Tua presença. Queremos pedir perdão ao Senhor, meu Deus, por tudo aquilo que desagrada o Teu coração, por tudo aquilo que fere o Teu Espírito Santo. Meu Deus, eu quero clamar a Ti, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, perdoar, Senhor, tudo aquilo que sentimos, falamos, pensamos. Perdoa todo pensamento, gesto, atitude, olhar, meu Pai. Perdoa tudo aquilo, Senhor, que desagrada o Teu coração. E venha, Senhor, nessa noite, estar conosco. Vem falar, meu Pai, aos nossos corações. Vem em nome de Jesus Cristo, Pai, glorificar o Teu nome em nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Paz do Senhor para todos que estão chegando aí. Hoje, queridos, eu quero convidar você para estarmos meditando lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Você que está chegando aí já pode começar a abrir lá. Pai do Senhor Luiz. Pode abrir lá em Hebreus, capítulo 12. Pai do Senhor Paulo, o Paulinho, Rivan. Vamos lá, pessoal, abre aí no capítulo 12, versículo 12. A palavra de Deus, ela vai nos dizer assim, Portanto, torna a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém? Hoje eu quero convidar você para estarmos meditando aqui em alguns pontos. E quando nós paramos para meditar, quando nós paramos para analisar, queridos, essa palavra que nós estamos lendo, nós vamos encontrar algumas coisas, Você vai ver lá no início, no versículo 1, dizer assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço. Então vamos resumir. Nós que estamos vendo a nuvem, nós que estamos debaixo de uma cobertura de milagres, Ele vem dizendo, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, Ou seja, daquilo que tem acontecido, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência uma carreira que nos está proposta. Nesse tempo, queridos, haviam muitas manifestações. Logo no início do Pentecoste, as pessoas não estavam acostumadas com esse derramar do Espírito e era algo novo. E o apóstolo ele começa falando aqui, portanto nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. A testemunha, ela, como o próprio nome diz, para não ser redundante, ela vem testemunhar e testificar a respeito de algo. Só que aqui ele deixa um alerta, Aqui ele traz algo, vai deixando de lado todo embaraço.
Deixa de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência uma carreira que nos foi proposta. Queridos, a palavra de Deus ela vai falar em outros lugares sobre o que o Senhor espera de nós, né? Aquilo que Ele propôs para nós, o nosso chamado, sobre os nossos dons, nossos talentos. Cada um de nós temos um tipo de chamado, cada um de nós temos um tipo de dom, que um dia o Senhor vai pedir conta, né? Ele não quer que cheguemos lá com as mãos vazias. E o que me chama a atenção é que no final do versículo 1 ele diz para correr com paciência essa carreira. Com paciência. E aí ele muda o foco, ele diz, olha, deixa de lado, né, o embaraço e o pecado que tão de perto está te rodeando. E olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Em muitos momentos, um atleta em uma maratona, ele não olha aquilo que ele está percorrendo, mas ele tenta focar na linha de chegada, ele traça um objetivo. E aqui o apóstolo ele traz algo bem parecido, né? E ele diz, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, por algo que foi proposto a ele, por algo que foi estabelecido para ele, né? Que trouxe um gozo, né? Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Queridos, o que nós temos feito com o pecado que tão de perto nos rodeia? A palavra de Deus nos diz para correr sem embaraço. A Bíblia diz que o verdadeiro soldado de Cristo não se embaraça com negócios dessa vida. E eu quero parar para meditarmos juntos, né? O que tem tentado, queridos, nos parar? Porque Jesus, pelo gozo do que estava proposto a ele, ele suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Nós temos suportado o que por amor a Cristo? Nós temos deixado de lado, temos desprezado a afronta que tem sido levantada contra as nossas vidas? Eu vejo muitas pessoas às vezes levando as coisas para o lado pessoal e se embaraçando, né, em sentimentos, se embaraçando em atitudes de outras pessoas. E no versículo 3 ele vem dizendo assim, considerai, pois, que aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ele diz, olha, considera, faça uma consideração, olhe com consideração que o nosso Mestre, o nosso Jesus, suportou tudo isso, né? Suportou tais contradições, né? De pecadores que ele veio salvar. E eu costumo dizer o seguinte, queridos, que eu até uso um jargão, né? Eu tenho que crescer de uma forma que a atitude das pessoas não possa mais mover a velocidade daquilo que eu estou fazendo. A intenção, né? O que as pessoas estão fazendo ou falando, se estiver mexendo comigo, eu tenho que rever os conceitos. Eu tenho que parar para analisar, né? O que é que eu tenho feito, o que é que eu tenho... como é que eu tenho vivido, né? No versículo 4 ele diz assim, ainda não resistisses até ao sangue, combatendo contra o pecado. Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele for repreendido. Queridos, a palavra de Deus ela vem nos dizendo aqui que o Senhor ele corrige o filho que ama. O pai que não liga para o filho, ele não corrige, né? E em alguns momentos ele vai corrigir, como a Bíblia diz assim, né? E açoita qualquer que recebe por filho. Versículo 7, ele diz o seguinte, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos.
Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, né, se estais sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos. Nós não podemos estar sem a disciplina. Nós temos que nos fazer participantes, né? A disciplina, ela estabelece limite. O povo de Deus, antes de ter os 10 mandamentos, eles faziam e aconteciam, mas após ter sido dado a lei, após ter sido dado o limite, eles já não poderiam mais passar além daquele limite. E todo ser humano, ele precisa de limite. Nós precisamos de limite, precisamos de correção. Amém? Versículo 10, ele diz assim, ó: porque aqueles, na verdade, vamos para o versículo 9. Além do que, tivemos os nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Bispo, onde você quer chegar com tudo isso? Mais à frente nós vamos ver. Versículo 10. Porque aqueles na verdade, por um pouco tempo, aqui vai falar dos pais, né, que corrigiu. E quanto mais temos que reverenciar a esse Deus, a esse Pai eterno, né? Versículo 11. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça e nos exercitamos por ela. Justiça nos exercitados por ela, né? Portanto, aí depois ele vem entrando, né? E aí ele vem falando sobre algumas pessoas que estão fraquejando. Ele vem dizendo, olha, torna a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei vereda para os vossos pés. Ou seja, restabeleça suas forças, né? Tome a posição novamente que você havia tomado e continua caminhando, continua andando, dê continuidade àquilo que você começou. Como é que está, queridos, a velocidade? Como é que está a constância? Né? Como é que está a minha vida com Deus diante de tudo que tem acontecido, diante de tudo que eu tenho passado com as pessoas, né? Diante de toda a vivência, diante de tudo aquilo que temos passado no nosso dia a dia, não agora só com esse problema dessa enfermidade, mas no nosso dia a dia, porque lá em cima ele vem falando, né, da gente não se embaraçar, né? Aí ele vem dizendo, olha, torna a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, ou seja, os joelhos vacilantes. Quando as mãos estão cansadas e os joelhos estão trópegos, eu não posso caminhar em linha reta. Eu estou fraco, né? E no versículo 13 ele diz, fazei vereda para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Então ele vem dizendo, olha, faz um caminho reto para você, traça uma linha reta, traça uma linha de objetivo, aquilo que nós vemos lá em cima. Jesus, ele veio com um objetivo, ele simplesmente veio, cumpriu e está sentado à destra de Deus. E nós temos que ter o objetivo de um dia estarmos com Deus. E não deixar que nada e nem ninguém nos faça tropeçar, que nada e nem ninguém nos faça parar. Que nada e nem ninguém, né, cometa qualquer coisa que nos faça desacelerar a nossa forma, né, ou fazer com que venhamos a parar. Fazer vereda direita. Parar de manquejar. E aqui ele abre um paralelo, olha, tendo cuidado, né, para que ninguém se desvie inteiramente. Embora muitas pessoas digam que não tem como alguém salvo perder a salvação, né? Nem todos que aceitaram Jesus estão salvos, não é verdade? Porque a minha Bíblia me ensina
em muitos momentos que eu tenho que ter uma conduta, eu tenho que ter limite, eu tenho que estar debaixo do princípio, né? E lá no versículo, se não me engano, no versículo 1, né? Que estão de perto no rodeio e corramos com paciência uma carreira que nos está proposta. Então ele deixa de lado o embaraço, deixa de lado o pecado. Amém? E aí ele vem falando embaixo, olhando para Cristo. E lá no versículo 14, ele vem dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui eu quero abrir 2 pontos que para mim são cruciais, né? Segui a paz com todos. A palavra de Deus, ela diz: no que depender de vós, tende paz com todos. No que depender de você, tenha paz com as pessoas. Só que nem sempre as pessoas vão querer ter paz com você, mas você tem que ter paz com elas. Como eu havia dito, a conduta das pessoas não pode influenciar quem nós somos, ou pelo menos não deveria. Não é verdade? Segui a paz com todos e a santificação. A Bíblia está me convidando para me santificar. Como é que uma pessoa salva vai viver uma vida de pecado? Como é que uma pessoa salva vai querer viver novamente numa vida de promiscuidade, né? Numa vida de farra? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aqui ele vem trazendo algo: olha, siga a santificação, porque sem você seguir isso, sem essa santificação, ninguém verá Deus. E aí ele vem no versículo 15 trazendo algo muito forte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, ou seja, ter cuidado para que você não deixe de participar. Graça, favor imerecido. Nós temos que analisar, queridos, que devido à graça, a minha responsabilidade aumentou mais ainda. Opa, peraí, bispo, eu não posso ser salvo só por... a minha salvação não depende de mim. Não, quem me escolheu foi Deus. A graça está disponível a todos. Mas nós vamos tratar um pouquinho mais sobre isso aqui. Amém? Aí ele vem falando: ó, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. Ele vem falando aqui de um sentimento. Cuidado, porque a raiz de amargura, cuidado porque o ressentimento, cuidado que a mágoa, ela pode fazer com que você se prive de entrar no céu, de entrar na graça, né, de herdar o reino. Ele vem advertindo desde lá de cima, né? E no versículo 16 ele vem dizendo: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Queridos, em todo momento que eu vejo a Bíblia, em todo momento que eu leio a Bíblia, a palavra graça, favor e merecido, ela vem acompanhado de algumas coisas. O Senhor Jesus, quando ele se encontrava com algumas pessoas, ele dizia: vai e não peques mais. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Em momento algum eu vi ele falar: olha, você pode ir, que a minha graça te basta, pode continuar fazendo o que você fazia, pode continuar sendo o que você era. E é quando nós começamos a observar, né, algumas coisas, e me chama a atenção algumas coisas, né? Porque quando nós vamos ver esse autor pela 5ª vez, ele vai trazer um tratado, né? A pessoa que escreve isso, ela fala seriamente sobre a possibilidade de alguém ficar aquém do plano gracioso de Deus, de alguém ficar de fora desse plano que Deus estabeleceu para nós. Ele vem dizendo: ó, tenha cuidado para que ninguém se prive. Quando eu me privo de algo, eu estou deixando de ter acesso, eu estou deixando de usufruir, eu estou deixando de entrar. Porque esse plano, ele visa somente uma coisa: redimir a alma. E eu quero convidar você também a abrir sua Bíblia lá em Hebreus 2:1, vamos abrir lá?
Vamos abrir lá em Hebreus 2:1. Portanto, convém nos atentar com diligência para que as coisas que já temos ouvido, para que em algum nos desviamos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justiça, a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? E eu quero convidar você também, abre sua Bíblia lá em Romanos capítulo 6. Lá vai dizer assim, ó, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Olha só o que ele está dizendo, eu vou continuar no pecado, eu vou continuar fazendo o que eu fazia, para que a graça seja grande? Para que a graça tenha que alcançar mais coisas? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fostes batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Às vezes as pessoas querem estar em Cristo, mas não querem morrer, para que ressurja um novo homem ou uma nova mulher. Nós temos que ter cuidado, queridos. A palavra de Deus, ela me convida. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Ela me convida a uma novidade de vida. Ela me convida a viver algo diferente. A me converter, a mudar de direção e voltar para a raiz. E nós temos que ter cuidado com isso. Amém? Porque quando nós entendemos, né? Quando nós vamos olhar, né, no início, né, uma advertência similar, né, de Hebreus 2:1, que estabelece o tom daquilo que Deus estabeleceu para nós. E esse tratado ele vai consistir, queridos, em uma longa advertência contra o desvio, contra a indiferença espiritual e principalmente contra a apostasia, né, contra o desvio da fé, o abandono da fé. Queridos, quantas pessoas abençoadas, né? Pessoas que pregavam, eram usadas tremendamente por Deus, pessoas que eram vasos, profetas de Deus, né? Boca de Deus na terra, mas que hoje já querem fazer as mesmas coisas que o mundo faz. E mais triste ainda, quantas pessoas hoje estão desprezando até mesmo as igrejas simples que se converteram. Aquelas cordas humanas que Deus usou para atraí-las para a sua presença. E começam a ir em filosofias vãs, começam a ir atrás de ensinamentos que o importante, né, é a sua felicidade. Todas as coisas, queridos, que foram ditas sobre Cristo, exaltando a sua pessoa, visam mostrar que ninguém pode desviar-se definitivamente do propósito de Cristo sem ser levado à condenação. A Bíblia diz lá no livro de Gálatas que aqueles que são de Cristo não estão debaixo da lei. E Cristo vai dizer quem vai estar nele. Se vocês fizerem o que eu vos mando, serei meus discípulos. Ou seja, se vocês fizerem aquilo que minha palavra diz, né, vocês serão meus discípulos. Se vocês começarem a mudar de vida, se vocês começarem a mudar, né, a forma de pensar, a forma de agir, se você começar a ter um comportamento diferente do que você tinha e ter uma mente renovada, aí sim vocês serão meus discípulos. É quando nós vemos que é considerado, né, uma possível ação, né, de um crente tornar-se uma pessoa como Esaú, é aquilo que está falando lá em Hebreus. Uma pessoa, às vezes, por troca, né, algo que Deus nos deu gratuitamente por um prato de lentilha.
e se torna profano por causa disso. E eu quero trazer algo aqui, queridos, para nós estarmos meditando. A Bíblia diz lá em Gálatas que Deus não se deixe escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. O que nós temos plantado? O que nós temos semeado? Aquilo que eu semeio vai cair na terra, vai crescer, né? E um dia teremos colheita. E o que nós iremos colher? O que nós temos preparado, né, para colher? Nós temos que começar, queridos, a ver, né? Olhar com mais exatidão, né, aquilo que o Senhor tem nos falado. Deus tem falado tantas coisas sobre a igreja, né? Deus, como a palavra de Deus também nos trata de uma forma tão séria, e muitas vezes as pessoas não querem levar a sério, né? E nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado, né? Porque quem rejeita a palavra de Deus, aquela palavra que começou a ser proferida no Sinai, né? Que sofreram essas pessoas sofreram em decorrência da desobediência. O mesmo Deus do tempo do Sinai é o Deus de hoje. Um Deus que nos chama a um arrependimento. Jesus disse, olha, aquele que não nascer de novo não vai poder entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, ele não vai poder ter parte comigo no meu reino. E muitas vezes as pessoas acham que vão poder fazer tudo o que querem e passarem a se tornar algo normal, passar algo a se tornar como se aquilo fosse algo que poderia passar. E assim, nenhum de nós somos plenamente santos, mas nós temos que estar buscando essa mortificação da carne, e temos que estar, queridos, deixando de lado aquilo que muitas vezes eu desejo, aquilo que muitas vezes bate à minha porta. Como a Bíblia diz, né, o pecado que tão de perto nos rodeia, vamos deixar todo o embaraço. Você acha que alguém vai ficar sem desculpa? As pessoas que ouviram, né, sobre a revelação de tão maravilhosa palavra de Cristo, né? Quantas pessoas andam na igreja e continuam adulterando? Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus, continuam defraudando, continua fazendo coisas erradas, continua traindo, continua comprando e não pagando? E a Bíblia não nos convida a isso. Continua sendo submissa aos pais, né? Que a Bíblia trata isso com muita seriedade, né? E nós temos que ter cuidado com isso, né? O mediador da nova aliança, o Senhor Jesus, ele nos traz uma mensagem, né? Ele nos mostra como escaparemos da morte, né? Como escaparemos daquilo que havia estabelecido e como alcançaremos aquilo que Ele preparou para nós, aquilo que Ele veio, né? Ele morreu na cruz para que nós tivéssemos acesso a isso. Nós temos que ver, queridos, o que estamos fazendo, né? Temos que olhar a forma que estamos vivendo. Eu quero convidar você, vamos abrir lá a Bíblia novamente. Lá em Hebreus 12. O apóstolo Paulo, lá no versículo 25, ele vai dizer, ó, vede que não rejeitais ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é do céu. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Se as pessoas que ouviram a palavra do profeta, de Moisés e dos homens que estavam na terra não escaparam, agora imagina nós que estamos tendo essa palavra revelada pelo Mestre, a palavra que ele mesmo trouxe. É momento de nós começarmos a falar, queridos, e entender que Deus também ele é fogo consumidor. Amém? Sua ira certamente julgará as pessoas que tiverem abandonado, que tiverem entrado na apostasia, que tiverem deixado de lado, né, aquilo que o Senhor
estabeleceu, e essas pessoas podem se privar da graça. Este versículo ele é um mandamento dado à igreja, ele é algo que foi deixado para a igreja. E nós temos que entender que, conforme este versículo, né, nós temos que entender que haverá uma paga, haverá algo que irá acontecer, sabe? Temos que ter cuidado. Torna a levantar as mãos cansadas. Ele vai falar do cansado, dos joelhos desconjuntados, né? Ele vai falar dos fracos, dos mancos na fé, dos que estavam prestes a voltar para a vida que tinham, que na época era o judaísmo, que estava prestes a abandonar, né? E o apóstolo Paulo vai tratar isso em algumas cartas. Olha, maravilho-me de que tão depressa tenhais deixado um evangelho que vos tenho pregado. É momento de nós analisarmos, nós temos que... Eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para me fazer vencer. Quantos têm abandonado, queridos, inteiramente a esperança daquilo que nos foi proposto? Muitas vezes as contendas, né, a incerteza, imaturidade, indolência espiritual, né, falta de propósito espiritual. Queridos, quantos cristãos não têm um propósito espiritual? Bispo, o que é isso? Qual é o seu maior foco hoje, espiritualmente falando? Qual é o seu maior foco? Né? E as pessoas ficam tropeçando em sentimentos, tropeçando em ações das outras pessoas e muitas vezes tropeçando em suas próprias reações. Eu quero te falar algo. Às vezes as pessoas falam assim, ó, fulano caiu, mas a queda dele foi lá atrás no tropeço, queridos. Todo tropeço, raramente alguém tropeça e cai no mesmo lugar. Geralmente ele dá muitos passos até cair, porque ele tenta ficar de pé. E o que o apóstolo está dizendo, ele dizendo, olha, você que está fraco, você que está manco na fé, né? Você que está querendo abandonar aquilo que te foi proposto, aquilo que te foi revelado e querendo voltar ao que você era, tenha cuidado com isso. Não podemos ser dessa forma, né? Nós temos que ter cuidado. E principalmente com os sentimentos. A falta de propósito espiritual, né? Aquilo que eu vinha falando, né? Nós temos que entender, queridos, que são condições que existem entre todos nós, né? E que existem também desde os tempos do Antigo Testamento, desde os tempos de Jesus, que perpetua até hoje. Vamos ler lá Hebreus capítulo 5, versículo 11. Do qual que muitos temos que dizer, de difícil interpretação, por quantos vos fizestes negligentes para ouvir. O profeta já não tinha dito que muitos escutariam, mas não ouviriam? Nós vamos ver que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Não tem incrédulo só fora da igreja, não. Em muitos momentos nós vamos ver pessoas dentro da igreja sendo incrédulas. Amém? Nós temos que parar para analisar o que chega aos nossos ouvidos, né? Porque aquilo que chega pode me empurrar para a apostasia. A palavra de Deus, ela me ensina, diga-me com quem você anda e eu direi quem você é. A palavra de Deus me diga, olha, ande com o sábio, você vai ser sábio. Por que a maioria das pessoas não se espelham em quem tem uma vida com Deus, em quem se santifica? Por que toda vez que um pai vai ser questionado, toda vez que alguém vai ser questionado, não é porque essa pessoa quer se santificar, mas porque ela quer imitar o que o mundo faz. Ela quer ir para a festa como as pessoas vão, ela quer fazer tudo que a pessoa faz de errado, mas não quer imitar o que é certo. Por que não imitarmos o que é certo? Né? Por que não fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina? Esse é o ensinamento que o autor quer nos trazer neste ponto. E muitas vezes
contrastando com isso, um diligente ministério de ensino. Aquilo que o Senhor Jesus veio trazer, né, ensinamentos, direção, né? Paralelamente à busca, nós temos que estar nessa busca, né, de virtudes e principalmente desses poderes que são concedidos por Deus. O Senhor Jesus, ele disse algumas coisas: olha, aquele que crê, ainda obras maiores ainda fará, mas a fé sem obra é morta, queridos. O apóstolo está querendo encorajar, né, os crentes manquejantes a se decidirem totalmente para aquilo que Cristo propôs para cada um deles. O Senhor, ele julga com justiça e equidade. Às vezes as pessoas acham que pode estar dentro da igreja e ficar fazendo o que acha que deveria. Pode continuar namorando, prostituindo, mentindo, defraudando, comprando e não pagando. A gente precisa ter cuidado com isso. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou, queridos, para vivermos em novidade de vida. É o que a minha Bíblia me ensina. Amém? O florescimento da espiritualidade, esse crescimento da espiritualidade, não é algo que acontece do dia para a noite. Vocês conhecem muito bem esse jargão meu há mais de quase 20 anos, né? Quem está comigo esse tempo todo. Você atingir uma dimensão espiritual de intercessão, de adoração, de louvor, de intimidade com Deus, não é difícil não. O difícil é você permanecer nele. E isso é conquistado dia a dia, né? Isso é conquistado dia a dia e isso não é nada que vai ser dado automaticamente para nós. Não, eu me converti hoje, eu já tenho tudo isso. Nós vamos ver os apóstolos, após a partida de Jesus, após muitos ensinamentos, após muita renúncia, é que eles começam a contemplar milagres sobrenaturais, coisas muito maiores, né? Mas aí nós vamos ver também esses homens já prontos até para perder a própria vida, por amor ao Evangelho de Cristo. E algumas coisas nós temos que ter, né? A disciplina espiritual, né? E essa realidade, né? Pelas coisas divinas, né? Essa busca. Precisamos cada vez mais, queridos, estar colocando as nossas vidas em busca, né? Em constante oração, em constante vigilância, né? Precisamos de tudo aquilo que vem para agregar as nossas vidas espirituais. Nós precisamos... a palavra de Deus, ela nos convida a orarmos uns pelos outros, né? A palavra de Deus, ela nos convida a congregar, né? Ela nos manda, né? Tá cobrindo um ao outro, né? Nos manda compartilhar as nossas necessidades com os nossos irmãos. Então, essa mutualidade, né? essa união também, ela vai fazer o meu crescimento. É por isso que o diabo luta tanto para quebrar a comunhão das pessoas, para que as pessoas tenham barreiras umas com as outras, para que as pessoas às vezes desacreditem nas outras. Você já viu que está cheio de formador de filosofia aí que não está servindo a Deus, não está desenvolvendo ministério. Toda igreja ele acha erro, todo pastor ele acha erro, mas ele mesmo não frutifica em nada. Está com a vida parada e no grande dia o Senhor vai pedir para que eles mostrem as mãos e o que eles terão. É momento de nós pararmos para analisar. Temos que ter cuidado para não sermos faltosos, né? Caindo de volta em algo que nós já andávamos, caindo de volta em algo que nós já fazíamos. Nós temos que entender, né, que anteriormente nós estávamos separados, mas que houve uma vinculação. Nós nos tornamos crentes professos, né, que temos que ter o cuidado de não cair. A Bíblia nos ensina a ter prudência, né? Ela nos ensina a ter prudência até para não perdermos a nossa coroa. Guarda a tua coroa, para que ninguém a roube. Nós vamos ver o próprio Cristo trazendo ensinamentos sobre parábolas, né? Nós vamos ver as bodas, que ele convidou os filhos, mas eles estavam muito ocupados. Será que isso está acontecendo hoje? Quantas vezes Deus nos convida a estar com Ele e nós estamos ocupados demais ou preocupados demais? Nós vamos ver, queridos, na parábola das bodas também, pessoa que estava lá que não estava com as vestes apropriadas. Como estão nossas vestes? Como está a nossa
vida cristã. Como está, queridos, aquilo que nós estamos fazendo? Nós vamos ver um monte de pessoas que começam a fazer as coisas e que depois param. Param porque acham que não são valorizadas, param porque acham que poderiam estar num grau maior, param porque não recebem unção, param porque alguém falou dele, param porque alguém resistiu. E em momento algum eu vejo a Bíblia falar assim, não, quando alguém fizer alguma coisa contra você, você pode parar. Pelo contrário. A Bíblia me ensina, torna a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e faça um caminho reto. Fazei vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, mas antes seja sarados. Crentes professos, né? Que podem cair, que podem parar. O autor ele está reputando, né? Ele está falando para crentes genuínos que poderiam vir abandonar Cristo, que poderiam abandonar aquela novidade, né? Que havia sido entregue a eles. Nós podemos notar aqui caindo de volta, voltando para onde estava, fazendo o que fazia. E a palavra de Deus ela diz, olha, quem pensa que está de pé, cuidado para não cair, cuide para que não caia. E é momento de nós olharmos para nós, às vezes a gente fica olhando para os outros. Ah, fulano fez isso, olha lá como é que está a vida daquele lá. E nos esquecemos de olhar para nós. De tirar primeiro a trave dos nossos olhos. Você já viu que toda vez que alguém arruma uma confusão, ele acha um culpado? Eu fiz isso por causa dele. Aconteceu isso por causa daquilo. Mas raramente nós falamos, não, eu que não vigiei mesmo, né? Eu que não entendi, né? O que dá aqui, queridos, uma ideia de uma queda progressiva, né? Uma condução gradativa para pior. Algo que entra em declínio, né? Algo que pode me conduzir a uma queda. Algo que pode me conduzir a um fracasso. Amém? Bispo, o processo é gradual, mas não é mesmo mortal, né? Mais do que a súbita queda na fé. A queda na fé, muitas vezes eu vou tropeçar em algumas coisas, e cada um de nós, às vezes tropeçamos em algumas delas, mas nós temos que entender que a queda na fé, a apostasia, é a pior de todas. Porque a apostasia faz com que eu me prive, né? Nós podemos aqui até fazer uma alusão, né? Ao favor divino de Deus, por intermédio de Cristo, a sua provisão de salvação em Cristo, que só pode ser feita pela fé. É a fé que vai me conduzir a isso. E a fé vai me convidar a andar em novidade de vida. Olha para as pessoas, queridos, que quantos de nós, né, já fomos tentados, né? Abre lá em Efésios, vamos ler Efésios 2:8. Ele vai dizer que o Senhor nos vivificou. Olha só o que é que Jesus diz, ó. O que é que o apóstolo vai dizer. A partir do 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E nos vivificou, ou seja, nos deu vida quando nós estávamos mortos dos nossos pecados e ofensas. Aí ele vai dizer que em outro tempo vocês andavam da mesma forma que as pessoas estão andando, segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Sabe o que é que o apóstolo está dizendo? Nesse exato momento, quem operava na nossa vida ainda opera, está no presente, na vida das pessoas que estão lá fora. E como é que os crentes querem imitar as pessoas que estão lá fora?
Elas querem ir para os mesmos lugares, elas querem fazer as mesmas coisas, elas querem se vestir juntas da mesma forma e querem fazer tudo que elas querem fazer. Enquanto o apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não vi o apóstolo em momento nenhum, não vi Cristo em momento nenhum nos convidar a imitar o mundo. Mas vamos continuar lendo, né? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Fazendo a vontade da carne. Às vezes eu vejo crentes escreverem: seja feliz, vai em direção da sua felicidade, não se importe com o que eu estou pensando, com o que os outros vão pensar. A Bíblia me diz para que eu tenha um bom testemunho, para que quando as pessoas olhem para mim, glorifique a Deus que está no céu. Nós temos que ter cuidado com frases prontas. Temos que ter cuidado com filosofias próprias. A filosofia que eu vou absorver é a filosofia de Cristo, do Evangelho, da minha salvação. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, né? Para nos mostrar, né, nos séculos vindouros a abundância das riquezas da sua graça. Nos séculos vindouros, Jesus veio, cumpriu tudo e está sentado à direita do Pai. Versículo 8: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? Ou seja, eu não posso ser salvo só pelas minhas obras. Só que a fé sem obra é morta. E a Bíblia diz que a gente vai conhecer a árvore pelo fruto. Como é que alguém que está se santificando vai viver no pecado? Da mesma fonte pode produzir dois tipos de água? A doce e a amarga? Como é que é isso? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus nos preparou para andarmos nela. Pela graça nós somos salvos, por meio da fé de permanecer, de estar em Cristo Jesus, não permanecer em filosofias. Então, requer sim santificação, requer sim mudança de vida, requer sim conduta, requer sim andar em novidade de vida. Para nós não deixarmos de ter qualquer resultado ou qualquer benefício, né, para podermos herdar, né, tudo isso, elementos que são imprescindíveis, né, e ter cuidado com a raiz de amargura, com o sentimento. Nós temos que ter cuidado, querido, com o que alimentamos dentro de nós. Temos que ter cuidado com o que nós alimentamos. Temos que ter cuidado com o que nós desejamos, com o que nós queremos. Temos que ter cuidado, queridos. Nós não podemos duvidar que o apóstolo, né, ele tem conhecimento de dificuldades. Ele fala das dimensões no meio da igreja, no meio dos crentes originais. A luta, ela vai ser uma constante guerra. Mas o próprio Cristo diz: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele veio nos deixar o exemplo, ele veio nos mostrar o caminho. Tá cheio de crente aí com medo do vírus, né? Mas eu quero te falar uma coisa: se eu estiver aqui é para ele, se eu não estiver, estarei com ele. Eu vou me resguardar, não vou ser desobediente às autoridades, né? A Bíblia me manda ser obedientes a eles, a Bíblia me manda orar por eles, né? Mas eu não tenho que ter medo do meu amanhã. Estar com ele é muito melhor. Eu estou passando por aqui para estar com ele. O que eu tenho feito é para estar com ele. Eu vou ter medo de quê? Do que é que eu vou temer? E eu quero que você pare para analisar. Você já quis parar por causa dos outros?
Você já parou para olhar para os outros e sentir vontade do que eles fazem? Eu não troco a vida que eu tinha por a vida que eu tenho hoje, porque tão grande misericórdia me alcançou, porque tão grande perdão. A quem mais é perdoado, mais tem gratidão. Eu reconheço que tudo que sou, tudo que tenho, se não fosse do meu Senhor, onde eu estaria hoje? Provavelmente nem vivo estaria. Eu tenho que reconhecer isso na minha vida. O meu Criador é um Deus de graça. Meu Criador é um Deus de bondade. Meu Criador é um Deus que estabeleceu aquilo que eu precisava. Ele entrou com providência, Ele entrou com provisão sobre a minha vida. E às vezes eu acho que não vou conseguir. Você já tentou abrir mão de algo que Deus te deu com medo? Já? Vocês estão conseguindo me ouvir aí, queridos? Não podemos trocar, amém? Nós não podemos duvidar de nada disso, porque todos eles passaram por isso, né? Com certeza eles passaram por momentos que foram odiados, né? Passaram por competições, pessoas que estavam querendo se autoafirmar, pessoas que estavam querendo reconhecimento, né? Os apóstolos passaram por tudo isso, né? E tudo isso pode criar uma atmosfera que pode debilitar, mas os apóstolos continuaram na caminhada, continuaram fazendo aquilo que Deus colocou em suas mãos. O que as pessoas estavam fazendo não estavam influenciando a vida deles, mas a certeza que eles tinham estava influenciando e conduzindo pessoas, estava direcionando vidas, estava fazendo com que pessoas se curvassem diante do Deus vivo. Eu vejo muitas as pessoas falarem em Pentecostes, né? Querido, o maior sinal da manifestação de Deus em um lugar são as conversões. No Pentecostes, todos os dias o Senhor acrescentava algo. Todos os dias, né? Às vezes os crentes que estão fracos e sufocados em sua fé, que já estava destruída, né? Ao invés de serem edificados na fé, a raiz de amargura faz com que eles tropecem, faz com que eles desistam. O autor aplica aqui, querido, uma metáfora baseada na vida agrícola, né? Algumas plantas são amargas, prejudiciais e venenosas, e não devem, né, ter essa influência entre o trigo e outras plantas. Nós temos que ter cuidado, queridos. Nós não devemos, né, permanecer dessa forma, né? Outras plantas que não são benéficas ao homem têm que ser arrancadas do nosso jardim. O apóstolo ele vem trazendo, queridos, aquilo que está acontecendo, né? Ele aponta para pessoas, para fatos que estão acontecendo dentro da igreja e que acontecem até hoje. Ele está tratando de algo aqui com a igreja, né? E provavelmente para um grupo de pessoas. E geralmente está quase caindo, tenta envenenar alguém. Raramente ele quer. Olha, para você levar alguém para a igreja é uma dificuldade. Mas quando alguém começa a cair, quer levar um monte junto. Pare para analisar quantas pessoas que tiveram problema já tentaram tirar você dos caminhos. Já tentaram tirar você do propósito ou do lugar que Deus te plantou. E nós temos que ter cuidado com isso, né? E o apóstolo ele comparece lá, né? Ele vai tratar com isso, né? Porque essas pessoas estavam se mostrando contenciosas, carnais e facciosas. Essas pessoas estavam criando, queridos, barreiras, estavam criando tumultos. Elas estavam se nutrindo disso. Elas estavam caminhando nessa direção tão errônea.
esse lugar ele vai se tornando, através dessas coisas que estão acontecendo, lugares com competições. Amém? Pessoas que estavam se debatendo umas com as outras. E o que é pior, né? Envenenando alguns. A ponto de o apóstolo Paulo, em algumas cartas, ele dizendo: olha, eu queria arrancar essas pessoas daí. Você vai ver o apóstolo João falar isso lá na segunda epístola de João. Eu queria arrancar essas pessoas que estão inquietando vocês. Vocês já viram quanto que é fácil uma pessoa inquietar a outra? Quantos fakes têm chegado nos vídeos, queridos? Ainda bem que estão parando mais de mandar essas coisas nos WhatsApp da igreja. Porque, gente, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Uma pessoa lança um fake, lança alguma coisa, a pessoa já fica: ai meu Deus, o que vai ser? Eu vou morrer, gente. Só tem uma coisa que muda uma história de uma nação, só tem uma coisa que traz livramento: oração. Às vezes a gente se dedica tanto às coisas da carne, às facções, às contendas, às diferenças, e a oração fica de lado. E eu quero até abrir aqui um paralelo. Vocês se lembram que nas nossas orações nós temos orado para Deus visitar as pessoas, para Deus visitar as pessoas na madrugada, renovar os dons, para Deus levar as pessoas nos lugares. Hoje de manhã 2 pessoas mandaram mensagem para a bispa que tiveram experiências tremendas. Eu quero falar uma coisa para você: as nossas orações já estão fazendo efeito. Pessoas que estão sendo renovadas, pessoas que estão sendo tocadas, pessoas que Deus está trazendo revelações. E eu quero te falar uma coisa: eu não quero ficar de volta de fora, não. Você quer isso para você? Você quer de volta? Amém? Nós temos que jogar fora toda essa carnalidade que é despertada em muitos momentos. Porque às vezes a gente acha que o que nós estamos vivendo é algo moderno, mas é algo que com frequência essa carnalidade já acontecia na igreja. Amém? E o que vem acontecendo, né? Em uma cena de contendas, de pensamentos carnais, né? Vira um campo de batalha. Vira um campo de batalha, a pessoa quer tirar satisfação, né? A outra quer se justificar. Querido, você viu Jesus querer se justificar para alguém? As pessoas chamavam ele de Beelzebul. Ele não estava nem aí, ele estava firme, era no propósito. No propósito que Deus deu a ele. Firme-se no propósito. Firme-se naquilo que Deus te entregou. Amém? Uma igreja não é transformada pelas contendas, mas ela é transformada pela oração e pela obediência. Não é de admirar que algumas pessoas venham a cair, né, dessa graça, a ser privada dessa graça, né? Diante de algumas circunstâncias de a raiz de amargura, né? Uma planta venenosa. De que nenhuma raiz de amargura brotando é algo que foi plantado e que vai brotar. É comparado com uma planta. E nós temos que ter cuidado com o que está sendo plantado dentro de nós. Nós temos que ter cuidado com o que as pessoas trazem para nós. Toda vez que alguém chegar para você para falar de alguém, querido, cuidado. Cuidado. As mesmas pessoas que trazem também levam. Os hebreus chamavam de amarga, né? Toda planta que era venenosa. O apóstolo Paulo está comparando aqui: olha, cuidado com a planta que vai ser venenosa com você, né? Para você, e essa planta ela pode te matar. Cuidado. Cuidado. Pois essa raiz, né? Ela pode te matar. A raiz de amargura aqui, ela é colocada como uma expressão, como uma metáfora, né? Para indicar um homem mau, um sentimento mau, né? Um homem mau que planta um sentimento mau. A raiz de amargura que é colocada aqui, que pode me privar, né, da graça de Deus. Ou alguém que fica ensinando doutrinas doentes, coisas que vão fazer com que a gente tropece, né? E que uma planta ela pode produzir sementes, e sementes podem produzir frutos. Nós vamos ver no Antigo Testamento o rei Josafá convocando os reis, convocando os levitas, os sacerdotes, né? Convocando os príncipes, convocando todo mundo. E sabe qual foi uma das coisas que ele fez?
Ele pegou os sacerdotes e os levitas e colocou para ensinar as pessoas. Traz aqui o evangelho, vocês, vai ensinar para eles. E através disso veio o livramento, através disso veio o crescimento, através disso veio o favor de Deus, através disso veio a expansão de reino. Vocês estão com medo desse vírus aí? Pode vir coisa muito pior sobre o nosso país. Esses sistemas diabólicos que queriam inserir contra a família, contra a igreja, viu? Cuidado, um regime que pode ser implantado no nosso país pode ser muito pior. É tempo da igreja abrir o olho, colocar o joelho no chão e clamar ao Senhor. É tempo das igrejas se unirem, parar de querer defender placa. A sua bênção está aqui, vem pra cá. A sua bênção, ela está na obediência. Quando você obedece, a palavra de Deus diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se atentamente ouvides a voz do Senhor, as bênçãos vão correr atrás de você. A palavra de Deus diz: se vós estiveres em mim, a minha palavra permanecer em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. E as pessoas ficam dizendo que a sua bênção, a bênção das pessoas está condicionada ao lugar. Não está. A bênção está condicionada à obediência. É o que a Bíblia me ensina. Aqui eu não vou poder falar tudo, né? De que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. O que é que tem te incomodado? O que é que tem te importunado? O que veio para te fazer tropeçar? Vale a pena, queridos, nós pararmos para fazermos uma reflexão e ver se verdadeiramente vale a pena estar preocupado com algumas coisas. O salmista lá no Salmo 24, ele vai dizer: quem subirá, Senhor, ao teu santo monte? Ou quem habitará no teu santo lugar? Aquele que é limpo de mão, puro de coração. Aquele que não entrega a sua alma à vaidade. Quantas pessoas estão com a sua alma entregue à vaidade? A vaidade de si própria, a vaidade do que possui, a vaidade da sua razão. A palavra de Deus, ela vem me ensinando em alguns momentos. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer lá na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aquele que me tem ofendido. E muitas vezes, queridos, nós queremos perdão, mas não queremos perdoar. Queremos que o Senhor nos perdoe, né? Mas não queremos perdoar as pessoas. Lá em 2 Coríntios 2, de 5 a 8, vai dizer assim, ó: se um de vós tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhes e consolá-lo, para que ele não seja desanimado por excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que reafirmem o amor. O apóstolo Paulo, ele também vai dizer lá em Coríntios, né? E se o que tenho perdoado, se é que o tenho perdoado, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre a minha vida. Nós temos que ter cuidado com o que estamos alimentando, ter cuidado com a nossa vida cristã. Mas eu quero te falar uma coisa. Perdoar as pessoas não é momento não, é decisão. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim: aquela pessoa não merece ser perdoada. Não é ela que precisa não. Quem precisa somos nós. Porque quando nós decidimos perdoar e continuar a caminhada, é nós que estamos deixando de nos embaraçarmos. Eu quero ficar por aqui. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora. E 21 horas a Bispa Nena estará com vocês hoje aí no período de intercessão. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Compartilhem essa mensagem de hoje aí com as pessoas que vocês conhecem. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor. Pedir ao Senhor, meu Deus, para que o Senhor venha se manifestar em nossas vidas, meu Deus. Não deixe, Senhor, que nenhuma semente maligna seja plantada em nossos corações. Arranca, Senhor, toda raiz de amargura.
Arranca, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, todo sentimento, todo ressentimento, e me ensina a provar, meu Deus, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Vem estar conosco, Senhor. Vem direcionar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma noite abençoada, que o Senhor visite a sua vida, que o Senhor visite a sua vida espiritual nesta noite e que você possa ter experiências sobrenaturais em nome de Jesus.